Olá, hoje é dia 23 de junho de 2024, eu sou o professor Viana e trago aqui mais um vídeo para o canal Números Não Existem, respondendo a uma das perguntas da comunidade do nosso canal. Quantos números racionais há entre dois inteiros consecutivos? Vamos pegar um caso particular, tá? 0 e 1, por exemplo, dois números inteiros consecutivos. Se eu tomo uma média aritmética entre 0 e 1, que é 0 mais 1 dividido por 2, isso dá um meio. Um meio é um número que está localizado no ponto médio entre 0 e 1. Então aqui já temos um número racional entre 0 e 1. Se eu tomo uma média aritmética entre 0 e 1 meio, tá? Que é simplesmente dividir 1 meio por 2, isso dá um quarto. Um quarto se localiza exatamente no ponto médio entre 0 e 1 meio. Se continuarmos com esse processo indefinidamente, nós vamos obter outros números, todos eles racionais, tá? 1 quarto, 1 meio, 3 quartos. E sempre vai aparecer um número, vai surgindo números racionais entre dois números quaisquer na reta, tá? Dois números distintos, tá? Entre dois números distintos, obviamente. Então, esse processo pode continuar indefinidamente, tá? A média aritmética entre 0 e 1 quarto é 1 oitavo, tá? Por exemplo. Aí você faz a média aritmética entre 1 quarto e 1 meio, tá? Que dá o quê? 1 quarto mais 1 meio dividido por 2. Vou fazer aqui rapidamente. Boto 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2. Dividido por 2. Então aqui é 3 quartos dividido por 2, que dá 3 oitavos, tá? Olha só, 3 oitavos também é um número racional e está entre 1 quarto e 1 meio. E assim por diante. Aí vai aparecer um outro número racional aqui e outro aqui, e assim sucessivamente, tá? Então esse processo não tem fim. Você continua fazendo isso e vão sempre surgindo números racionais entre dois números reais quaisquer na reta, desde que eles sejam distintos, tá? Então a quantidade é infinita de números racionais entre dois inteiros consecutivos. De um modo geral, tá? Agora vamos generalizar. Vamos pegar dois números reais, em vez de falar de inteiros, vamos falar de reais, tá? Só toma dois números reais quaisquer, seja A e B, dois números reais, tá? Com A menor do que B. Bom, se eu somo A de um lado da desigualdade e somo A do outro lado da desigualdade, isso é uma propriedade de números reais. Quando eu somo o mesmo número de ambos os lados da desigualdade, a desigualdade é preservada, tá? Então aqui eu tenho A mais A é 2A, e B mais A eu posso substituir por A mais B, tá? Propriedade comutativa. Divide tudo por 2. Como eu estou dividindo por um número positivo, a desigualdade também é preservada, tá? Olha o que eu obtive aqui. O A é menor do que a média aritmética entre A e B. Por outro lado, se eu faço com B, eu somo B de um lado e B do outro, a desigualdade também é preservada. Então fica A mais B menor do que 2B. Dividindo tudo por 2, desigualdade preservada. Olha o que eu obtenho aqui. O B é maior do que a média aritmética entre A e B, que por sua vez é maior do que o A. Tá? Então a média aritmética entre A e B se localiza entre A e B. E fica justamente no ponto médio. Tá? Bom, esse processo eu posso fazer também para A e para a média aritmética aqui, que eu posso chamar de C, né? Vamos chamar essa média aritmética de A e B, entre A e B, de C. Então, se eu fizer o mesmo processo para o A e o C, eu vou obter a média aritmética entre A e C, que será maior do que o A e menor do que o C. Se eu faço a média aritmética entre C e B, eu vou obter B mais C sobre 2, que estará entre C e B. E assim sucessivamente, tá? Então, dois números reais distintos, A e B, que eu escolhi aqui na reta, entre eles há uma quantidade infinita de números que podem ser racionais ou não, tá? A depender do A e B, se o A e B são ou não racionais ou irracionais, tá? Entre dois números inteiros consecutivos há uma infinidade de números racionais, tá?
também há uma infinidade de irracionais, tá? Tem como provar também para os irracionais. Ok? Então, respondendo a uma das perguntas que está na comunidade do nosso canal, tá? Acompanhe o canal, outras perguntas surgirão, tá? Outros vídeos também. Só tenho a agradecer por assistir o vídeo, por curtir, por comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ative os sininhos. Um abraço, até a próxima. Boa sorte!